querida Luciana. Oi para você. Oi, Aqui quem fala é a Fal Azevedo. Comigo está a Luciana Nepomuceno. Nós fomos convidadas pela querida Esther Lúcio Bittencourt e pelos amigos da Academia Caxambuense de Letras para participar desse encontro, que nos deixou muito felizes e, e muito preocupadas em falar alguma coisa aproveitável, porque escritor, discutíamos isso agora, escritor não sabe falar, escritor só sabe escrever e já tá bom demais. Então é isso. Oi, Lu, querida. oi, Fal. Estou muito feliz de participar desse momento, me sentindo muito lisonjeada de estar junto com a Fal Azevedo, que é uma Ô, escritora que eu bichinho. admiro demais, que me inspira. E a gente conversou um pouco sobre o que a gente podia, dentro dessa perspectiva de que a gente não devia estar falando, mas escrevendo, né? Do que a gente podia falar que fosse interessante para o evento. E nós resolvemos falar da nossa trajetória como escritoras, né? E aí já queria trazer um tema para a mesa, Fal, se a gente pode chamar de mesa, né? Esse nosso momento, que é assim, como foi que a gente começou a escrever? Desde pequenininha, assim mesmo, as primeiras letras e as primeiras histórias. Eu começo? Você começa. Eu comecei a escrever muito tarde. Eu aprendi a escrever muito tarde. Eu fui aprender a escrever no prezinho e eu não conseguia aprender a escrever. Foi um ano sofrido, o resto da turma adiantadíssimo na caminho suave, e eu intrigadíssima com A de abelha e E de elefante. Foi muito difícil para mim aprender a escrever, muito difícil. Eu aprendi no meio do segundo semestre, quando a paciência da minha mãe acabou, e ela falou: ah, não, pelo amor de Deus, vem aqui que eu vou ensinar a ler e escrever, porque está ridículo isso. Minha mãe, que aprendeu a ler, creiam os senhores, aos 2 anos. A minha mãe é dessas, coitada, e aí ela foi me ter. Né? E, e aí ela me ensinou a ler e a escrever já do meio para o fim do segundo semestre, outubro, sei lá. E a minha vida mudou muito, porque todos aqueles livros que ela me lia, eu era capaz de ler para mim mesma. E aí eu me dei conta que se eu era capaz de ler, eu era capaz de escrever. E aí eu comecei a escrever histórias para mim. O que, muito cá entre nós, é mais ou menos o que eu ainda faço. Oi, querida Luciana. Oi para você. Oi, Aqui quem fala é a Fal Azevedo. Comigo está a Luciana Nepomuceno. Nós fomos convidadas pela querida Esther Lúcio Bittencourt e pelos amigos da Academia Caxambuense de Letras para participar desse encontro, que nos deixou muito felizes e, e muito preocupadas em falar alguma coisa aproveitável, porque escritor, discutíamos isso agora, escritor não sabe falar, escritor só sabe escrever e já tá bom demais. Então é isso. Oi, Lu, querida. oi, Fal. Estou muito feliz de participar desse momento, me sentindo muito lisonjeada de estar junto com a Fal Azevedo, que é uma Ô, escritora que eu bichinho. admiro demais, que me inspira. E a gente conversou um pouco sobre o que a gente podia, dentro dessa perspectiva de que a gente não devia estar falando, mas escrevendo, né? Do que a gente podia falar que fosse interessante para o evento. E nós resolvemos falar da nossa trajetória como escritoras, né? E aí já queria trazer um tema para a mesa, Fal, se a gente pode chamar de mesa, né? Esse nosso momento, que é assim, como foi que a gente começou a escrever? Desde pequenininha, assim mesmo, as primeiras letras e as primeiras histórias. Eu começo? Você começa. Eu comecei a escrever muito tarde. Eu aprendi a escrever muito tarde. Eu fui aprender a escrever no prezinho e eu não conseguia aprender a escrever. Foi um ano sofrido, o resto da turma adiantadíssimo na caminho suave, e eu intrigadíssima com A de abelha e E de elefante. Foi muito difícil para mim aprender a escrever, muito difícil.
Eu aprendi no meio do segundo semestre, quando a paciência da minha mãe acabou, e ela falou: ah, não, pelo amor de Deus, vem aqui que eu vou ensinar a ler e escrever, porque está ridículo isso. Minha mãe, que aprendeu a ler, creiam os senhores, aos 2 anos. A minha mãe é dessas. Coitada, e aí ela foi me ter. Né? E aí ela me ensinou a ler e a escrever já do meio para o fim do segundo semestre, outubro, sei lá. E a minha vida mudou muito, porque todos aqueles livros que ela me lia, eu era capaz de ler para mim mesma. E aí eu me dei conta que se eu era capaz de ler, eu era capaz de escrever. E aí eu comecei a escrever histórias para mim. O que, muito cá entre nós, é mais ou menos o que eu ainda faço. Né? É hoje. Eu escrevo para mim. Eu comecei a escrever muito tarde e comecei a escrever para mim. Eu era meu público. Eu escrevia historinhas e ela estava lembrando outro dia. Eu escrevia e desenhava. As minhas historinhas eram todas histórias em quadrinho. Eu fazia os desenhos. Então foi isso. Eu comecei a escrever assim, na marra, sob protestos. Meu cérebro não queria. Foi difícil, foi uma batalha me convencer a escrever. Engraçado isso, né? E você, amor? A primeira coisa que eu vou propor para a Esté é que ela chame essa nossa conversa de côncavo e convexo. Porque eu estava ouvindo você falar e rindo por dentro, porque talvez seja quase o inverso. Eu estudava é um termo muito solene, né? Eu estava matriculada numa escolinha que era a 2 quarteirões de casa, uma escolinha muito pequena, era casa de alguém, e as crianças Que ficavam lá, e delícia, tinha que delícia. piscininha. Era. E aí, quando eu estava no Jardim 2, a minha mãe foi chamada pela professora porque eu atrapalhava muito a turma, porque eu já queria escrever antes de todo mundo, e aí ela me passou para a alfabetização Que legal, antes que do... legal. Então, eu durante toda a minha vida escolar, no colégio, eu era um ano adiantada, né? E principalmente porque eu continuo fazendo, né? Espero, aniversário em março, então eu já começava o ano a mais nova da turma. Mas eu Uhum. resolvi isso quando eu entrei na faculdade e perdi, assim, algumas disciplinas para ficar, Claro, só para né? ficar, só para casar a idade com a turma, evidentemente foi por isso, a gente sabe. Mas eu aprendi a escrever e eu não fiz uso disso desse jeito que você fez, assim, eu não me lembro e minha mãe não guardou nada, então eu acho que eu não escrevia historinhas e sou péssima desenhista, só faço aquele bonequinho Mentira, eu recebo os daquela desenhos dela quase todas as casinha. noites e ela é uma ótima desenhista. Pronto, E aí eu comecei a contar a história para agradar meus pais. Uhum, uhum. Meus pais, eles liam muito, eles não são eruditos nem nada assim. E quando eu digo assim, eles liam muito, mas eu vou deixar claro que eles liam muito. Sabrina, Bianca, Júlia e Bárbara Cartland, minha mãe, e meu pai lia os Estefânia, aqueles livrinhos de faroeste. Que coisa maravilhosa, Então, assim, sempre tinha maravilhoso. muito livro em casa, esses que são de consumo muito rápido. E eu comecei a ler esses livros muito cedo, sei lá. Quando eu comecei a ler, já entrei no mundo da Júlia. Eu já ia viajar Maravilha. para a Europa e conhecer um homem forte, másculo e não sei o quê. Ela, uma manicure, ele, um armador. Isso! Juntos em Mônaco descobrem o amor. Adoro, adoro. Ele fica cego e aí ela vai cuidar das unhas dele. É exatamente isso. Eu E aí a adoro. gente, a gente viajava para o interior para visitar os parentes do meu pai e da minha mãe, que eles não eram de Fortaleza, né? E eram viagens mais ou menos longas, 4, 5 horas dentro do carro. E a gente inventava muita coisa, contava os bichos na estrada, essas coisas, mas em determinado momento não tinha muito o que ver. E Uhum. aí eu comecei a inventar Sabrinas e faroestes na viagem. Então, eu Coisa dizia, no rancho maravilhosa. Triple P, né, um vaqueiro. Aí na verdade, assim, eu reproduzia
Ela, Os... uma pastora de ovelhas, ele, um capataz de fazenda, Mas juntos. tinha que ser bem separado, assim. Primeiro eu fazia o faroeste para o meu pai, depois eu fazia o Você Júlia para tinha um minha mãe. método Tinha os estilos. muito bom, Era. excelente. E aí depois eu passei a contar também para os meus irmãos, mas eles não davam a mínima. Então, é um público que não. Irmão, né? Irmão é um público que realmente, irmão é um péssimo público. E aí, Fal, eu acho que foi meio isso. Você estava ouvindo você falar que você escreve para você mesma, e hoje eu acho que eu consegui fazer essa guinada um pouco de não mais tentar agradar os Uhum, outros, mas escrever uhum. para mim. Mas lá na origem inicial era isso. Eu queria interter meu pai e minha mãe. Que lindo. E já que a gente está falando de começar a escrever e como a escrita afeta a nossa existência, aí você podia contar para a gente um pouquinho como foi que você passou dessa coisa mais intimista de escrever para você mesma e desenhar e resolver partilhar isso com o mundo e depois o mundo dos livros e o mundo dos blogs e tudo isso que te constitui como escritora hoje. Escrever, para mim, nunca teve nenhum glamour. Eu era péssima aluna, péssima, péssima. Tem uma professora de química em algum lugar desse mundo chamado Mitico, que quando me encontra, me abraça, eu espero que ela ainda mora aqui em São Paulo. Quando ela me encontra, ela me abraça e fala: Fal, que saudade, você foi a pior aluna que eu já tive na minha vida. Você vê que as décadas vão passando, eu estou com 50, as décadas vão passando, e eu E você continuo continua no posto. péssima aluna em tudo, menos em história, que eu era bem boa, inglês, que eu era razoável, português e literatura, que eu era razoável, e redação, que eu arregaçava. Eu era a melhor aluna de redação no colégio. Então, eu não fui escrever por nada, eu fui escrever porque é a única coisa que eu sei fazer. Eu não sei vender, eu não sei arrumar, eu não sei criar filho, eu não sei fazer faxina, eu sou incapaz de aprender como fazer uma cirurgia, ou como defender uma causa, ou como fazer um cálculo de inflação para não sei quando. Eu sei dar aula bem, eu sou boa professora, bem boa, eu diria, mas a única coisa que eu sei fazer com excelência é escrever. Então, eu não fui ser escritora porque eu queria me expressar a nível de ser humano. Eu fui ser escritora porque eu só sei fazer isso. Não tem nenhum glamour, Lu, na minha existência. Nada, zero. Eu sou inútil para tudo na vida, menos para escrever. Minha mãe está em testemunho. Eu estou sempre na marca do pênalti com a minha mãe. Toda vez que ela fala, vem cá, vamos conversar, eu falo, ela vai mandar embora de casa, que ela fala, você não sabe fazer nada, o que você está fazendo aqui? Mas não, ainda não chegou esse dia. Mas é isso, eu escrevo porque é a única coisa que eu sei fazer, de verdade. Bonito esse momento da análise da pessoa, que ela é capaz de admitir que ela não sabe fazer nada. Né? Olha, eu acho que nós estamos aqui inspirando multidões. Vão fazer análise, arranjem Isso. um bom freudiano, deitem-se no divã, e resolva as tretas todas. É isso aí. Não sabemos fazer nada. Bom, eu não sei. A Luciana sabe, ela é cheia de predicados, gente. E você, meu amor, que tem tantos talentos, que nasceu para a TV, que nasceu para inspirar, que nasceu para fazer amigos. Ela é ótima com pessoas. Ela é ótima, ela é incrível professora. É mãe incrível. Luciana é um cozinheiro Eu quero que a incrível. FAO escreva a minha biografia, viu, gente? Vocês podem anotar aí os Farei. adjetivos todos. Você que tem tantos talentos, veio acabar nesse lamaçal por quê, minha filha? O que você está fazendo aqui? Então, agora eu estou achando que o Mardônio, que é o nome do meu analista, certo? Não ouviu tantas revelações como as que estão surgindo agora. Você Porque eu acabei escreve de. uma cartinha para o doutor Luiz Estevão e eu escrevo uma cartinha para o doutor Mardônio, tá bom? Porque Vamos fazer acabei de isso, gente. pensar que o primeiro passo aí nessa coisa de dizer escritora, que eu tenho relutância aí, às vezes, de Bobagem. assumir o Você é uma papel. excelente escritora.
Mas eu já estou aceitando que é um papel que eu realmente exerço. Mas assim, eu estou Tá. rindo porque o primeiro livro, e aí eu estou usando realmente o livro como esse marco, né? Ele também foi feito para agradar pessoas. Porque eu tinha o blog desde 2009, que eu comecei esse blog porque eu me mudei. Eu morava em Fortaleza e eu passei no concurso numa cidade chamada Mossoró, que nem é tão distante, mas emocionalmente foi muito difícil o primeiro momento, porque eu não sabia se eu quisesse cobrir um botão. Era a grande questão do meu coração, era essa, se eu quisesse cobrir um botão, onde é que eu iria? E eu não sabia onde é que eu ia cobrir o botão. Então, durante o primeiro ano, eu sofri muito em relação a isso, e eu comecei a escrever um blog para dar notícia para os amigos que tinham ficado em Fortaleza e para tentar organizar a existência. E aí esse blog foi andando, e eu, como eu sou muito enxerida, eu comecei a comentar em outros, e as pessoas vinham e comentavam no meu. E uma pessoa que acompanhava o blog, que era a Joana, ela um dia fez uma proposta. Gente, eu gosto tanto do que você escreve, ela escreveu para mim isso, e também para a Rita Pasqualin. Eu Queridíssimo. queria ilustrar os textos de vocês. Vamos fazer um livro? E eu não queria dizer não para a Joana, porque ela era tão legal e ia no meu blog, comentava no meu blog, e, puxa, fazer alguma coisa com a Rita, que era uma pessoa que eu admirava muito. Então, foi um momento que eu pensei, eu tenho coragem de tentar um espaço na prateleira das pessoas, Uhum. né? E aí eu acho que esse foi um divisor. Mas aí quando a gente começou a fazer o livro propriamente, aí entraram outras coisas, assim, não mais só querer agradar a Joana e a Rita, mas querer que aquelas palavras dissessem alguma coisa que fizesse sentido para alguém, que eu nem sabia quem era esse alguém, ainda não sei. Eu não sei como Uhum. é para você escrever, mas assim, eu tenho e não tenho um leitor na minha cabeça. Às vezes eu acho que eu estou escrevendo para alguém, e aí depois esse alguém sou eu, e depois não é só o vazio mesmo. Eu concordo demais com o que você falou. Eu acho, sim, que o escritor, eu falo isso para os meus alunos de escrita criativa o tempo inteiro. O escritor busca o olhar do outro. Não existe, pelo menos eu não acredito nessa história do não, eu escrevo só para ser feliz e se você Para ser escreve feliz é o só, último motivo. se você escreve só para você mesma, para o seu olhar e para ser feliz, era para você estar escrevendo num caderninho de capa florida que você esconde embaixo do colchão, entre o colchão e o estrado, e morreu aí. Se você está pondo a cara no sol, você quer sim o olhar do outro. Então eu concordo muito com isso que você falou. Eh, Tem outros vários motivos, mas agradar, escrever para você me amar, é absolutamente lícito e muito e eu acho muito provável. A gente escreve para o olhar do outro, a gente quer o olhar do outro. Eu quero que você me leia. Como você, eu infelizmente, não você infelizmente, mas eu infelizmente tenho um leitor, eu tenho um leitor, eu tenho uma pessoa para quem eu escrevo. Não sei se isso é muito saudável, mas eu tenho. E por último, eu quero te dizer que eu adorei saber a história. Esse livro que ela citou, gente, se chama Contos do Poente. Foi um dos meus primeiros trabalhos como preparadora de original e um dos trabalhos que moram no meu coração para sempre. E quando eu releio o livro, eu lembro das nossas conversas ao longo do trabalho e das minhas muitas leituras. E eu lia, um hábito que eu tinha e que com o livro de vocês ficou muito arraigado em mim, que é ler em voz alta, ler o material em voz alta. E foi um trabalho que me fez tão feliz. Eu, eu amei esse trabalho. É um lindo livro. Eu não sei se vocês já esgotaram, mas se não está esgotado,
eu aconselho as pessoas a procurarem o Contos do Poente, porque é belíssimo e é muito raro. E você, eu quero até te perguntar isso depois, porque eu sou péssimo exemplo e você tem que falar com esse povo que você é bom exemplo para tudo, inclusive para isso. É muito interessante como você e a Rita trabalharam ficção, né? Porque são contos de Uhum. ficção, ainda que um ou outro baseado na vida, são contos de ficção. E vocês trabalharam juntas a ficção. Eu acho isso tão difícil. Eu consigo entender um trabalho científico que é escrito em conjunto, um trabalho de depoimento ou de crônica sobre alguma coisa. Nós vamos fazer um de filme uma hora dessas juntas, mas trabalhar ficção junto, entrar no universo ficcional do outro e ajudar, e ao mesmo tempo ser ajudado a inventar um universo, é mentir junto. Eu acho mentir junto dificílimo, dificílimo. O que mais me encanta ali é que vocês trabalharam aquela ficção todas juntas. Eu acho isso misterioso and maravilhoso, maravilhoso. A nossa grande alegria desse livro, além de termos feito, né, juntas, é ter tido a FAO. Eu me lembro perfeitamente no dia que a Rita mandou uma mensagem para mim: Lu, queria falar com você sobre a FAO. E eu fiquei pensando, Que o que que legal! ela quer falar comigo? Porque assim, eu seguia o blog, né? Na época eu não tinha essa intimidade com a FAO, admirava como autora, seguia o blog, mas nem comentava na caixa de comentários, tinha super pudor. E aí ela disse: Vamos, queria falar contigo sobre a FAO. Eu digo: Ok, a gente vai fazer tipo uma homenagem a ela no livro. E aí ela falou: vamos falar com a FAO para ela revisar o nosso livro. Eu digo: a FAO? Tu tem certeza que a gente tem coragem de pedir para ela ler a gente? E já que a gente está falando do Contos do Poente, hoje, talvez se eu fosse fazer o trabalho de revisão junto, eu aproveitaria muito mais, porque eu lembro que eu era muito defensiva, né? Mas a gente é, né? A gente é. Trabalhar com escritor é isso também. Quando eu trabalho com escritor, eu vou preparada para isso também, para o escritor falar, não, a gente tem um monte de justificativa para o uso daquela preposição, para a personagem ter aquele nome. Tem que ir com cuidado, porque é o universo do cara, a gente fica defensivo. Sabendo isso, quer dizer, sendo uma escritora e sabendo que os escritores eles têm essas peculiaridades para a gente ser gentil, né? Como é que foi essa coragem, eu vou dizer assim, né, de continuar escritora, que você continua sendo, mas abrir a Drops Editora, né? Como foi que foi esse processo e como está sendo hoje, o que, que a Drops propõe? Vamos falar um pouco da Drops, que é um universo tão bonito assim. Tá, me ajuda. A Tá. Drops começou porque eu era de uma editora bem grande, uma boa editora, mas eu era um peixinho muito pequenininho num aquário muito enorme. E aí, quando eu esperei meu último contrato com essa editora vencer, e aí eu resolvi que eu não queria outra editora, eu não fui procurar outra editora. Eu queria fazer meus livros com a minha cara e Uhum. falar do que eu quisesse falar. E aí eu fiz o Todo Mundo Adora Saturno, que é um livro de poesia. Eu nunca tinha feito poesia. E eu fiz tudo do Saturno. Eu fiz a capa, eu pensei no tema, eu escrevi os poemas, eu pesquisei para escrever os poemas, eu escolhi o cara para fazer a apresentação, para fazer a orelha, para escrever aquela legendinha da nossa foto, para eu escolhi a diagramadora, a Verônica Souza foi uma espetacular diagramadora. O trabalho que ela fez no Saturno, ela e o Danilo Carolino, o marido dela, eles fizeram um trabalho de diagramação impecável, impecável. Eles pegaram o meu desenho, que era, eu não sei como é que chama quando o desenho é um garrancho, esboço, sei lá.
Eles pegaram o meu pobre desenho e fizeram uma capa linda. Eu fiz absolutamente tudo no Saturno. Eu me inscrevi eu mandei para a Biblioteca Nacional, eu me inscrevi no ISBN, eu tirei o ISBN, sabe assim? Uhum. Eu curti o Saturno do primeiro segundo ao último segundo. Eu fiz os envelopes, eu mandei para o correio, eu fiz besteira nos envelopes, eu cometi erros e acertos para mandar o Saturno. Tudo do Saturno é culpa minha e tudo do Saturno é mérito meu. Eu fiquei completamente apaixonada pelo processo de fazer o Saturno. E aí eu queria mais. E Sim. aí eu me juntei com a Suzy Márcia, que é minha sócia na Drops Editora, porque é uma empreitada. Gente, isso é trovão, viu? Vai cair o mundo de São Paulo. Eu me juntei com Suzy Márcia Castellani, que é minha sócia Uhum. na Drops, porque eu queria fazer mais livros. E eu falei isso para a Suzy, eu queria fazer mais coisa. E aí a Suzy, que é um ser humano adulto, né? Porque tem que ter um adulto na parada. Funcional, né? Tem que ter. Eu aconselho vocês isso, viu, amigos? Qualquer coisa que vocês forem fazer na vida, vocês precisam da supervisão de um adulto, viu? Eu tenho a Suzy. E aí a Suzy, muito calma, muito ponderada, muito falou, tudo bem, então vamos fazer livros. A Suzy também estava num momento profissional que ela queria descobrir coisas outras para fazer. Ela estava em dúvida se ela ia para o lado acadêmico, se ela voltava para a escola para trilhar a vida acadêmica, se ela era uma empresária, se ela investia no negócio dela, e ela estava meio. Eu peguei a Aí Suzy você no pegou momento ela de bem no fraqueza. pulo. Eu peguei a Suzy no momento de fraqueza, a verdade é essa. Senhor É o juiz, segundo conselho, né? O pessoal não gosta de fazer essas listas. Né? Então, se você quer ser um escritor, primeira coisa, procure um adulto funcional. Segunda coisa, pegue esse adulto no momento de de fraqueza. fraqueza. Se você quer uma editora, você tem que arrumar um sócio no momento que ele está meio confuso, você pá, taca ele para dentro da editora. A Suzy, coitadinha, não conseguiu nem se defender. Quando ela viu, ela já tinha arruinado a vida dela. E aí aí a Suzy, esse adulto funcional, como eu dizia, me falou, tá bom, mas uma editora para fazer o quê? Para fazer os teus livros? Muito bem, muito lindo, vamos fazer teus livros. Mas você não vai produzir 10, 15 livros por ano. Nós vamos editar o quê? E aí a gente sentou para fazer, eu não esqueço disso nunca, para pensar o que a gente ia editar. Ficção, poesia, porque o Saturno era poesia, livro acadêmico, porque tem um monte de acadêmico que escreve incrivelmente bem e que pode transformar, que pode publicar na letra da lei acadêmica para seus pares e que pode transformar seus escritos acadêmicos em escritos próximos dos leigos. Então, queremos fazer isso? Queremos. E aí, eu adoro lembrar disso, nós decidimos a linha editorial da Drops. A linha editorial da Drops é o que a gente adora, o que a gente lê e fala, porra, que livrão, esse livro devia ser editado. É isso que a gente publica. A gente publica o quê? Quando a gente olha a capa, a gente fala, que orgulho, a nossa logo está na capa desse livro. Que coisa linda que a gente participou desse livro, desse processo, dessa história. Eu não conheço nenhuma editora com uma linha editorial tão maravilhosa quanto a Drops. Porque o nosso, como é que a gente vai dizer isso? As nossas decisões editoriais são baseadas em Suzy, lê isso aqui que é um puta livro. Ou Fal, recebi uns originais que você vai ficar pirada. Vou mandar para o teu e-mail, lê aí. Sabe? É isso. E tem sido maravilhoso. E tem sido maravilhoso. Se Suzy Márcia estivesse aqui, adulto funcional que é, ela estaria com a capa do seu livro lançado pela Drops, para a gente ver a capa e a logo. Evidentemente. Eu Mas não não peguei, fez. você não pegou.
Porque nenhuma de nós somos adultas, porém Somos não adultos. muito funcionais, não. E, Eu e, fiquei e é pensando só uma coisa, Fal. Não deve ser fácil recusar os originais, né? Porque você não, vai dizer assim, bom, então, a gente está recusando porque não. nós não gostamos tanto. Esse é o problema da Drops. E eu realmente não faço absoluta nenhuma crítica a nenhuma outra editora com nenhuma outra linha editorial, porque todo mundo tem boleto para pagar. Mas o maior problema que a gente enfrenta na Drops, com toda a sinceridade, é que a gente tem boleto para pagar, mas a gente não publica porque o cara paga. Uhum. A gente escolhe quem vai pagar livro para nós. Então, aí a gente tem que responder o e-mail falando: fulana querida, boa sorte, nós temos certeza que você vai encontrar uma editora que queira te publicar, mas neste momento seu material não se encaixa nos nossos planos editoriais, no nosso processo. Vai ficar para a próxima. É muito duro, porque livro é filho, porque a pessoa escreveu aquele livro cheia de amor e, né? E dizer para a pessoa não, não é não para você, é não para o seu Uhum. livro que você escreveu com tua alma e é muito duro. E a Suzy, que tem uma frase ótima para isso, e que é dita com muita sinceridade, e que é a gente não faz julgamento de valor. Eu falo, quem tem aula comigo sabe, eu faço isso, eu falo isso na vida. Eu nunca digo esse livro é uma bosta, esse livro é incrível. Eu lido com a vida, aliás, com quase tudo na vida, eu lido com eu Uhum. gosto, eu não gosto. Eu publico autores que, se lançarem livro por qualquer outra editora, eu vou comprar e vou ler e vou gostar. São esses os autores que eu publico. Se você, num momento de insanidade profunda, tivesse ido para qualquer outra editora fazer o teu maravilhoso éter, livro dela, gente, maravilhoso. Eu amaria o livro e compraria e indicaria e rabiscaria exatamente do jeito que eu amo e indico e rabisco um exemplar meu do teu livro. Tem um preço muito alto isso, né? Porque eu tenho que te dizer, Lu, não. E, ao mesmo tempo, eu tenho que deixar claro para cada autor que nos procura que não é juízo de valor. Primeiro, o mercado editorial. Quando você é recusado por uma editora grandona, é mais uma decisão comercial do que uma decisão artística. Você ser recusado pela Companhia das Letras não necessariamente significa que seu livro não tem qualidade. Significa que naquela estrutura gigantesca, agora não dá para a gente fazer teu livro, vender teu livro, ter lucro com o seu livro, porque a editora precisa ter lucro, precisa pagar funcionário, aluguel, água, luz, aquelas coisas, aquela tristeza. No caso da gente, a gente deixa muito claro, assim, você me procura e eu sou muito clara. Eu não estou falando que teu livro é ruim, eu não estou falando que teu livro não tem qualidade. Eu não faço esse juízo de valor e quem me conhece sabe na vida. Eu não falo assim, aquele restaurante é horroroso. Eu falo, eu não gosto. Eu não volto lá porque, para mim, a Não comida não é funcionou. bacana. Para mim, aquela pessoa não é bacana. Para mim, essa marca de vodka não é boa. Não, gente, isso não existe, é mentira, viu? É péssimo exemplo. E quando você recebe um livro do cara, você tem que ser muito cuidadoso, porque ele ama aquele livro, ele trabalhou muito para produzir aquela peça, e não tem nada a ver com ser bom ou ruim. Eu não faço isso nem com o meu trabalho, nem com o trabalho dos outros. Mas tem que Vamos, dizer, agora na Drops teu livro não cabe, e é muito duro.
É muito duro, sim, Lu, é muito difícil. E às vezes você tem Mas que dizer teve o não para sim. amigo. Tem muitos sims, tem muitos sims. Então, eu queria só que a gente listasse esses sims mais recentes e o que fosse possível, assim, quando a FAO olha para o futuro da Drops e para o futuro da FAO escritora. Tem spoiler para nós? Tem. Tipo assim, eu sei o que vocês publicaram agora, o que está na pré-venda, que eu acho que é legal a gente falar do livro da Niara e da Vanessa, né? Que eu acho que é um Maravilhoso. grande orgulho. Mas e os spoilerzinhos assim, a FAO escritora, vem alguma coisa boa para nós? E a Drops, para onde é que vai? A gente tem livro de poesia do Paulo Cândido, a gente tem um belíssimo livro de contos que pendem para a fantasia, do Tiago. Gente, é assim, não me peçam para eu lembrar as coisas todas, a gente vai botar o link da editora e vocês vão lá, porque eu não vou lembrar. A gente tem o belíssimo livro da Luciana Wetter, que é lindo, lindo, lindo. Da capa, ela escolheu um ilustrador genial e ele faz não só a capa, mas quantas ilustrações tem Acho dentro que do são livro? 5 ilustrações. Nossa, é maravilhoso. É um livro, projeto gráfico da Sânia Alice, que é craque, 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 craque. Nossa diagramadora, craque, craque. Belíssimo livro. Vem o livro das meninas, o Histórias de Morte Matada, que é, eu não sei, é aquilo, é um livro sobre feminicídio, do ponto de vista de duas jornalistas, muito críticas e muito. Não é conscientes que Vanessa e Niara são, é mais do que isso. Elas pensam o mundo o tempo todo de um jeito muito preciso. Elas são muito Uhum. exatas e muito afiadas para olhar o mundo. E é um livro, é belíssimo, porque o trabalho delas, a escrita delas e o trabalho de pesquisa delas é primoroso, é impressionante, é impressionante. Eu acompanhei o livro sendo erguido, sendo, sendo parágrafo a parágrafo montado, e o trabalho delas, a minúcia, o cuidado, a atenção, a busca de informação é impressionante como elas trabalham. Mas o tema é muito duro, Uhum. é muito necessário de se falar. A gente fala muitíssimo menos a respeito do tema do que a gente deveria, e menos e com muita superficialidade. E aí a Vanessa e a Niara inventam de fazer um livro sobre esse tema, com essa pesquisa, e tratando o assunto na profundidade que elas tratam, é um baque em cima do outro. É um belíssimo lançamento da Drops agora para esse fim de ano, porque é uma porrada. É um livraço. É um livraço. Meu tem um manual, um livro de ficção, chama manual, mas é um livro de ficção, que vai sair no meio no meio para Vai o fim do sair, ano que gente. vem. Aguardem. Eu falo isso, a Suzy Márcia já começa a gemer, e o Paulo Cândido, que é o meu preparador nesse livro, já começa a revirar o olho e falar: não, mas do que ela está falando? Não, mas como assim? Calma, Paulo e Suzy, o livro virá. Então tem esse livro, mas agora, para esse ano, por falar em escrever ficção em parceria, a Suzy e eu fizemos nós participamos de um concurso uns 2 anos atrás, há uns 2 anos, que tinha que ter como tema alguém da família real brasileira. E nós escolhemos a Leopoldina e a gente escreveu um diário da Leopoldina. Chama-se Meu Muito Querido Pedro,
É um diário barra uma missiva que ela escreve para o marido e para o Dom Pedro I alguns dias antes de morrer. E é uma carta barra diário dela. Ela adorava cartas. A lista de cartas dela trocadas ao longo da vida é impressionante. E a gente ainda tem que pensar que alguma coisa ali pode ter se perdido. Então é impressionante. É o Veríssimo que fala, né? Como é que esse povo do século XIX escrevia tanta carta e fazia diário? Como assim? De onde que eles Só tiravam fazia isso, tem um dia da semana. E esse livro muito, muito lindo, projeto gráfico da Sânia Alice também, vai ficar uma pérola de livro. É agora para o fim do ano. Temos um outro de poesia no forno, que eu não sei se eu posso falar, porque eu não sei se eu posso falar, porque é de um autor maravilhoso, maravilhoso. Mas, enfim, eu não sei se eu posso falar, depois eu falo, a Suzy me mata, então. Se puder, a Suzy bota um spoilerzinho assim. Isso, a Suzy bota uma janelinha aqui em algum lugar. E você? Me fala que você está trabalhando num livro novo para o ano que vem, porque, né, eu mereço uma alegria e uma notícia boa. Para além do nosso livro de filmes, nós temos um livro de filmes para produzir. Mas para além do nosso livro de filmes, o que está fazendo? Então, eu tenho dois projetos na cabeça, que eu não sei bem como é que eu divido o tempo em relação a eles. Um é meio uma continuidade do Éter, não no sentido de continuar as histórias, mas de continuar o clima, cigarro, batom, taça virada, só que com mulheres ainda mais velhas, né? O Éter tem acho que assim, uma faixa etária, vamos dizer assim, de protagonistas ali entre 30 e 50, e a minha ideia é avançar na idade. Um pouco porque eu também estou avançando na minha idade, né? E segundo, eu sempre gostei muito de ouvir pessoas mais velhas. Assim, eu sempre tive muita paixão pela forma como essas pessoas conseguem recontar a própria vida e esquecer algumas coisas importantes e reinventar outras. Então, assim, seria um livro meio de reinvenção das protagonistas, elas se contando. E aí já tem algumas coisas. É um livro mais triste, eu acho, mas também mexe muito, assim, mexe muito comigo, assim, em coisas, em sentimentos, em verdades, então tem esse aí. E tem uma outra coisa que eu não sei se a Drops vai querer, mas Luciana, que seria cada vez menor. Esse eu ouve o queria que você está escrever. falando. Esse das histórias dessas mulheres mais velhas, eu penso que vai ser um livro com histórias maiores, menos histórias e histórias maiores. Né? E esse outro seria... Tem uma parte do Éter que são pequenas falas, meio aforismos, meio... Drops. Me lembra, assim, quando a gente compra aquele saquinho de açúcar e às vezes tem umas frases. Então, seria um livro de saquinhos de açúcar. Bonito nome. Né? Então, acho que mais ou menos isso aí. Mas escrever, para mim, às vezes é rápido e às vezes é demorado. Então, vai depender muito do resto da vida, eu acho. Mas uma coisa que eu sei é que o que quer que eu vá fazer é na Drops, porque a Drops me escuta. Oh, que coisa linda, meu Deus. Nós sempre te queremos, Lu. Sempre te queremos. E, aliás, por falar em sempre te queremos, deixa eu aproveitar e dizer que quem tiver original para ser avaliado e quiser mandar para Drops, manda para Drops, por favor. A gente vai gostar de receber autores e de ler originais. Mandem seus livros para nós. E acho que quem nos ouviu até agora teve essa paciência, né? Nossa, muito obrigada. Eu acho que nós falamos
bastante. Demais da conta, diria eu. Talvez a Esther gostasse assim, que a gente deixasse um pensamento profundo no fim. Então, Não, a Esther me conhece, ela sabe que. Não, a Estherzinha me conhece há muitos anos. A Esther, uma ocasião, salvou minha vida de verdade. Essa é uma história para ser contada um dia. Então, ela me conhece bem demais. Ela sabe que não tem nenhum pensamento profundo aqui. Mas eu posso deixar um conselho? Bota no papel. Hoje, eu estou meio apavorada, Lu. Eu não sei se é coisa da nossa geração, mas eu tô vendo uma galera de 50, 60, 60, 70. Fal, eu tô planejando escrever. Eu falo, amigo, bota essa porra dessa ideia no papel. Bota no papel, gente. Escreve o livro, escreve o poema, escreve a crônica. Senta e escreve. Para de enrolar, para de palhaçada. Não, você não vai ter tempo no ano que vem, nas férias que vem. Quando o pequeno entrar no pré-primário, não nem fala mais pré-primário, eu sou uma feia. Quando você não vai ter tempo, você não vai, não há tempo. Ponha a sua história no papel. É o melhor conselho que eu posso dar para alguém, gente. É o único, aliás. E você, Lu, fala uma coisa profunda para acabar essa conversa, assim. Eu sou muito várzea. Conta essa história, assim, mas. profunda também não sei se eu tenho, mas quando você estiver colocando no papel, não tenha vergonha do que você está colocando no papel. Tem coisa que veio ser publicada no Éter que eu escrevi em 1998. E em 98 não tinha nem graça nem sentido. E ficou lá, né? E outras coisas foram existindo antes disso. E aí, em algum momento, isso que não tinha graça nem sentido passou a ter. E aí eu completei e rearrumei e trabalhei. Então, acho que ser sem vergonha é um passo importante para a gente lidar com a nossa própria escrita. Você deu 2 conselhos excelentes. Não tenha vergonha de pôr nada no papel e não jogue nada fora. Isso! Escritor não joga coisa fora. Guarde todos os bilhetes, todos os diários, todas as crônicas que você começou e achou um lixo, os contos que não deram lugar nenhum e se abandonou no meio. Pelo amor de Deus, guarda tudo, porque um dia você vai reciclar e vai usar. Não joga nada fora, pelo amor de Deus. Excelente conselho, Luciana. Muito bom. Acho que as pessoas, né, podem, inclusive, se quiser pular o vídeo e chegar só nos conselhos, já vão ficar Já satisfeitas. está ótimo. Acho que a gente tem que pôr um spoiler logo no começo dizendo que vai para o final. Você é a rainha da criação de blog, gente. Ela tem uns, eu nem sei, eu nem vou falar quantos. Onde que a gente acha, Lu, na internet? Pronto, é muito fácil me achar. Coloca caisdesaudade.wordpress.com.br, é o meu blog principal, vamos dizer assim. Eu também tenho uma que eu chamo Garrafinhas da Lu, que é uma newsletter, que as pessoas Maravilhoso. podem assinar e chega no seu e-mail, e aí você Maravilhoso. já pode descartar, dá aquele prazer quando chega assim, as garrafinhas, a pessoa diz assim, leio e manda arquivar, né? Então tira da vista logo Maravilhoso. depois. É Que lindo. também é só colocar Garrafinhas da Lu no Google. Eu gosto muito do Google porque ele simplifica a nossa vida, né? Muito. Acho que esses dois são os principais, porque se eu fosse dizer todos, a gente ia ficar aqui mais. Gente, não me façam começar com os blogs da Lu, pelo amor de Deus. Um melhor que o outro, são dezenas. E do mesmo jeito, a pessoa bota lá Drops da FAO e já vai direitinho Da na sua casinha. dropsdafal.com.br tem tudo. Tá o blog, tá a editora, tá todo mundo lá e pelo WhatsApp tem tem o Drops diarinho, que são escritos diários que chegam pelo WhatsApp com desenho e com música. É uma postagem só por dia. É um grupo fechado, então ninguém posta além de mim. Eu não sei se isso é uma vantagem ou uma desvantagem, É uma lindeza. mas não tem bate-boca, não tem briga, não tem 7.000 postagens por dia, não tem propaganda de Tupperware. Não que eu não adore Tupperware, eu adoro Tupperware. Véia que sou, adoro Tupperware.
Quem quiser receber, manda uma mensagem para o 11 9868 33748, que a gente inscreve você no diarinho e você começa a receber. Mas estamos lá no dropsdafal.com.br, com tudo, inclusive com a editora. Então é só gritar. Obrigada, Esther. Beijo, gente. Obrigada aos amigos queridíssimos da Academia Caxambuense de Letras. Vocês são muito importantes, é um prazer estar com vocês. Eu tenho um orgulho imenso de estar com vocês e eu acredito muito na literatura que vocês produzem, que vocês divulgam e que vocês permitem que a gente produza. Um beijo. É uma grande honra.